Olá pessoal, vamos então com a resolução das questões de física do vestibular URGS 2022, prova de 15 questões. A primeira questão é uma questão bem clássica, uma questão de lançamento horizontal. Porém, não uma bolinha que rola sobre uma mesa e se projeta horizontalmente, sim aquela situação clássica de um avião carregando ali uma carga, voando horizontalmente em MRU, abandonando a carga. Então, no momento em que o avião abandona a carga, o que vai ocorrer? Nós temos a situação da carga ter a velocidade inicial horizontal do avião, pois ela está presa no avião, e uma componente inicial vertical nula, uma vez que o avião voa na horizontal. Na proposta da questão, ele está nos dizendo que o avião está voando ali com uma velocidade horizontal V0, tem uma altitude H, e que essa velocidade horizontal V0 é de 80 metros por segundo, já chama a atenção a não necessidade de uma conversão de unidades, aí, quilômetro por hora em metro por segundo, ok? Essa altitude é de 300 metros e depois de 5 segundos, agora é que vem a pegadinha, tá? Fica ligado. O módulo da velocidade da carga em relação ao avião, não em relação à terra, tá? Ela seria desprezando a resistência do ar, então movimento de queda livre, força resultante sobre a carga é o peso, ela está acelerada pela gravidade, arredondamos ali, segundo o enunciado, para 10 metros por segundo ao quadrado, esse valor seria de quanto? Bom, se nós estivéssemos calculando a velocidade da carga em relação ao solo, nós deveríamos levar em consideração as componentes horizontal e vertical. E aí teríamos que fazer ali um Pitágoras para encontrar essa velocidade resultante da horizontal e da vertical. Mas no momento que ele me pede a velocidade em relação ao avião, eu não vou considerar a velocidade horizontal, porque a velocidade horizontal que a carga tem é a mesma velocidade horizontal que o avião tem. Qual é a única velocidade que a carga tem que o avião não tem? É a velocidade vertical, a velocidade de descida, a velocidade de queda. E por se tratar de um MRUV, fica bastante acessível esse cálculo. A velocidade inicial vertical é 0, mais a variação de velocidade que ocorreu em função da gravidade. 10 metros por segundo ao quadrado vezes 5 segundos. Então essa componente vertical da velocidade é de 50 metros por segundo e a gente vai ficar aí com a alternativa C nessa primeira questão da prova. A questão de número 17 é uma questão de leis de Newton. Pessoal, aquilo que eu sempre falo para os meus alunos. Por mais, abre aspas, feio que seja o desenho ou enunciado, ele não tem como deixar de usar ou uma situação de equilíbrio, onde a força resultante é 0 e todo o meu pensamento vai se basear nisso, ou uma situação onde o sistema ou o corpo estará acelerado e todo o meu pensamento vai estar baseado em força resultante, massa vezes aceleração, a segunda lei de Newton. O fato de eu ter 2, 3 ou 4 blocos encostados um no outro não muda nada, mesmo que tivesse atrito. Eu faria uma força isoladamente para cada bloco, colocaria ela no sistema e ela entraria no cálculo da minha lei. Então, não te assusta. Vamos dar uma olhada no enunciado e ver o que é relevante para nós. Os 3 blocos estão encostados um no outro, estão num piso horizontal, então normal e peso se anulam em cada bloco. E o mais importante, o piso é liso. Isso tem que ser bem sublinhado. Isso quer dizer o quê? Que isso está a teu favor, galera. Não tem força de atrito cinética quando isso arrastar. Então, super importante, são 3 forças a menos ali, seria uma em cada bloco, já facilitou a nossa vida. Tem uma força F de 18 que está aplicada ali para a direita no bloco A. Essa força resultante de 18 é a resultante externa que acelera o sistema, como no supermercado, quando carrinhos de compras estão encaixados um no outro, eles compõem um sistema de massas em contato um com o outro, como é esse sistema, e vem ali o colaborador do supermercado, pega o carrinho da ponta e faz uma força sobre ele, acelerando o conjunto de carrinhos. É a mesma coisa que está acontecendo ali. Ele deu a massa, o bloco A tem 3 kg, o bloco B tem 2, o bloco C tem 1 kg. E ele vai fazer assertivas. E aí, meus amigos, não vai ter saída. Olha só, nós vamos ter que fazer alguns cálculos ali para poder trabalhar isso. Na primeira assertiva, até que não. Todas as forças que agem sobre os blocos dissipam energia. Gente,
A primeira não está errada, a primeira está muito errada. Ele acabou de dizer ali no texto que o plano é liso, é uma situação ideal. Não há atrito, então não há presença de forças dissipativas, ok? Então não há nenhuma dissipação de energia no conjunto de blocos. A 1 está muito errada. Vamos na 2. O módulo da força de contato entre A e B e entre B e C vale em 9,3. Bom, seguinte, pessoal. O que a gente sabe é que o bloco A, por ser um bloco de mais inércia, é o bloco que vai pegar daqueles 18 newtons da F a maior parcela para acelerar. O bloco B é o bloco de inércia intermediária, vai pegar menos força do que o A, mas mais força do que o C. E o bloco C, né, por ter menos inércia, menos massa, é o que vai pegar menos força. Inclusive, se a gente fizer a força resultante em cada bloco e somar, a soma vai dar 18, porque aqueles 18 foram distribuídos entre os blocos A, B e C para produzir neles uma aceleração. Aliás, a mesma aceleração. Os blocos estão encostados um no outro. Então eu tenho uma aceleração do sistema. Quem é a força resultante do sistema? São 18 newtons. Quem é a massa do sistema? Quem está junto, né, encostado um no outro. 3 mais 2 mais 1. Então isso vai me dar uma aceleração do sistema de 3 metros por segundo ao quadrado. Mas Alex, por que tu achou a aceleração do sistema? Porque eu preciso dela para calcular as resultantes. Então olha o que eu fiz. Ó. Primeiro eu fiz a força resultante sobre o bloco A. Massa é 3, a aceleração é 3, a resultante é 9. Depois no bloco B, massa é 3, a aceleração é 2, é 6 a resultante. E finalmente no bloco C, 3 vezes 1 kg, eu tenho 3 newtons de força resultante. Faz o que eu te falei, soma 9 mais 6 mais 3, quanto é que dá? Dá os 18 da força F. Com isso, tu já consegue me dizer que a nossa assertiva 2, ó, que está falando que a resultante no bloco, nossa assertiva 3, que diz que a resultante do bloco A é 9, no bloco B é 6 e no bloco C é 3, ela já está correta. Eu já acertei ela. Ah, mas por que tu fez a tua assertiva 3 antes da 2? Cara, porque está de mão beijada, é fazer massa vezes aceleração. E para eu encontrar as forças de contato, eu vou precisar dessa resultante. Vamos dar uma olhada? Olha ali. Primeiro eu fiz a resultante do bloco A. Eu tenho uma F de 18 para a direita e uma FBA para a esquerda contrária. Então o valor da maior menos o da menor seria uma resultante de 9. Como eu tenho 18 e eu tenho 9 de resultante, eu concluo que aquela primeira força de contato entre FAB e FBA vale 9, ok? Agora eu vou olhar o bloco B ou o bloco C, tanto faz, porque a força do B no C e do C no B tem valores iguais, terceira lei de Newton, ação e reação. Se eu for olhar pelo bloco B, eu tenho uma resultante que é o FAB para o lado da aceleração, menos o FCB para o lado contrário. Essa subtração está valendo a resultante de 6 do bloco B. Como eu já conheço aquele primeiro contato que é 9, eu concluo que o segundo contato vale 3 e o mesmo valor eu encontraria fazendo pelo bloco C. Então eu vou concluir, pessoal, que a nossa assertiva 2 também está correta. E 2 e 3 aí, então, fecham a minha questão. Cara, assim, do ponto de vista físico, é uma questão normal. Talvez alguns candidatos tenham se atrapalhado com ela um pouquinho com a matemática ali, mas é aquilo que eu sempre falo com meus alunos. Cara, desenhar as forças ali na figura, representar, né, as forças, é um fator determinante para a gente conseguir fazer as leis. Não tem como tu desenvolver as leis sem tu desenhar as forças para avaliar qual é o sentido de cada vetor. A tua vida fica muito mais difícil. Questão 18, questão clássica de URGS. Essa tem, como eu digo, a assinatura da URGS. Cara, lei da gravitação universal, quando tu estuda a lei, leis de Kepler, movimento de satélite, valor da gravidade, cara, é mortal. De tudo isso que a URGS estatisticamente mais pede é a lei da gravitação. E isso não deixou de ocorrer nessa questão. Vamos dar uma olhada. Ele está falando que tu tem órbitas circunferenciais em torno do Sol. O planeta Saturno está com aproximadamente 10 vezes mais distância ao Sol do que em relação à Terra, né? O raio da órbita, o raio médio da órbita de Saturno seria 10 vezes maior do que o raio médio da órbita da Terra. E a massa dele seria 100 vezes maior que a da Terra. Galera, eu já estou
Se eu estou ligado na matéria, eu já sei que ele vai fazer comparação entre a atração gravitacional entre Sol e Saturno e Sol e Terra. Porque ele falou dos fatores massa e distância entre as massas. Então, tá muito evidente que ele vai trabalhar por ali. Vamos dar uma olhada. Assinar as alternativas de acordo com o enunciado que preencha as lacunas. Vamos lá. Com essas considerações, o módulo da força que o Sol faz sobre Saturno, não deu outra, não deu outra. Ele seria quantas vezes maior? Gente, olha só, observa bem, se eu tenho a massa de Saturno 10 vezes maior, 100 vezes maior do que a massa da Terra, e a distância é 10 vezes maior, aquela distância de 10 vezes mais valor elevado ao quadrado dá 100. Então tu tem uma compensação, porque a força é proporcional à massa e a massa de Saturno é 100 vezes aproximadamente maior que a da Terra. Agora, a distância da relação inversa quadrática é 10 vezes maior, e 10 ao quadrado é 100. O 100 de cima anula o 100 de baixo e as forças são iguais ou aproximadamente iguais. Então já fica mais direto de trabalhar. Bom, agora ele vai colocar uma segunda lacuna bastante interessante. Ele diz que a aceleração, o módulo da aceleração de Saturno em relação à aceleração da Terra. Como assim, Alex, aceleração? Claro, né, galera? O planeta está girando, ele tem acelerações envolvidas e não é só centrípeta. Porque nessa órbita elíptica ele tem afélio e periélio, velocidades tangenciais que também são diferentes. Então nessa órbita, além de variar a direção, também tem uma variação de módulo de velocidade. E como eu tenho a mesma força resultante, eu acabei de constatar isso, a minha aceleração depende só da massa, da inércia, em relação inversa. Então, como ele está dizendo que a massa de Saturno é cerca de 100 vezes maior que a da Terra, a aceleração de Saturno seria cerca de 1/100º da Terra, ou seja, menor do que a da Terra, o que te dá a alternativa E. Cara, eu achei bem legal essa questão de gravitação. Questão 19, questão de colisões, tá? Uma questão que por muitos alunos foi considerada a mais delicada da prova. Não vou dizer a mais difícil, a mais trabalhosa, a mais delicada. E talvez eu seja obrigado a concordar com isso. O que ele me diz é que eu tenho sobre um plano horizontal uma bola A que anda para cima e uma bola B que anda para a esquerda. Isso vai ser uma colisão bidimensional. O primeiro fator interessante é que isso não é comum de cair em prova da URGS, né? Se a gente voltar 20 anos em prova da URGS, é tempo pra caramba. A gente vai encontrar só uma situação onde houve uma colisão bidimensional, tá? As bolinhas vinham em ângulo, faz cerca de uns 8 anos isso, tá? Galera, não é comum rolar isso aí. Bom, mas ele me deu as massas, né, das bolinhas A e B, a da A é 1/3 de quilograma, a da B é 1/2 de quilograma, deu a velocidade da A para cima tem módulo de 3, a velocidade da B, ela para a esquerda tem módulo de 2, e ele vai fazer a afirmação dizendo que eles estão colados após a colisão. Aí está a informação chave da questão. Se eles estão colados após a colisão, essa é uma colisão completamente inelástica, perfeitamente inelástica. É uma colisão, como em qualquer outra, conserva a quantidade de movimento linear, todas as colisões são assim, mas com a máxima perda possível de energia cinética, é isso que corpos unidos após a colisão caracterizam. Então observe bem, América, a energia cinética e o momento linear foram conservados, o momento linear sim, a energia cinética não, porque eles estão colados, a A está errada. Brasil, muito errada, B de absurdo essa. Apenas a energia cinética do sistema foi conservada, cara, não, é apenas o momento linear foi conservado. A cinética foi perdida e, aliás, foi a maior perda possível por ser uma colisão, reitero, completamente inelástica. O problema vem agora, galera, e o problema é matemático. A quantidade de movimento linear do sistema, ela seria de 2 kg/m por segundo. Calma, velho, não vai apertar aí para sair do nosso vídeo porque tu viu isso aí. Vamos com calma que eu vou te explicar ponto por ponto. A quantidade de movimento linear do sistema, imediatamente antes e depois da colisão, galera, ela é a mesma, ela é igual, ela não tem diferença. Então eu peguei a quantidade de movimento antes do sistema. Eu tenho um vetor que está para cima e um vetor que está para a esquerda. E eu tive que fazer uma resultante ali num Pitágoras, né? Eu vou fechar um retângulo e traçar uma diagonal. E essa diagonal é o meu vetor resultante. Então a minha quantidade de movimento do sistema ao quadrado é o primeiro MV
que é o mv para cima, massa vezes velocidade ao quadrado, mais o segundo mv ao quadrado, 1 meio de quilograma vezes 2 metros por segundo. Gente, essa quantidade de movimento do sistema, fazendo a raizinha, é raiz de 2 kg metro por segundo e não 2, como ele falou na alternativa C. Mas com isso que eu encontrei, eu já vou poder encontrar coisas que vêm a seguir. Porque o cara está me dizendo na alternativa, na assertiva D, ele me fala que o módulo da velocidade final dos objetos é 2,4 metros por segundo. Galera, não é. Quantidade de movimento do sistema imediatamente antes e após a colisão é igual. Só que imediatamente antes da colisão eu acabei de calcular, foi o que eu te falei. Isso eu iria usar aqui, é raiz de 2 kg metro por segundo. Como as massas estão unidas, eu somo elas. 1/3 mais 1/2, vezes a velocidade com que esse conjuntinho colado está andando. E isso não vai dar o valor proposto por ele, que é o valor de 2,4, gente. Vai dar um valor bem diferente. Isso vai dar um valor de 6/5 de raiz de 2 metros por segundo. E se eu fosse tu, eu não escreveria como 1,2 aquele 6/5, porque quando eu for trabalhar a alternativa E, que é a correta, com a vírgula ficaria bem ruim de trabalhar e com a fração fica bem fácil que eu posso ir anulando os fatores, tá? Mas não está certa a minha letra D de dado. E a letra E, a energia cinética final do sistema é 6/5 de Joule. Galera, não tem saída. Quem é a energia cinética do sistema? Massa do sistema, velocidade do sistema ao quadrado sobre 2. Qual é a massa do sistema? 1/2 e 1/3 estão colados. Qual é a velocidade com que eles estão andando? 6/5 raiz de 2 que eu elevo ao quadrado. Olha que interessante, aquele quadrado ali, ele vai pegar os 6/5 e vai pegar o raiz de 2, tirando a raiz do 2, sobre 2. Isso vai permitir que eu anule aqueles fatores ali, e anulando aqueles fatores eu chego a 6/5 de Joule, me dando como correta a letra E de Espanha. Então, eu vou concordar com a galera. Essa questão foi a questão mais difícil da prova. Talvez, se a questão de lentes não tivesse sido anulada, ela iria superar a dificuldade dessa questão. Mas como ela foi anulada, entre as 14 questões, porque nós não temos 15, uma foi anulada, essa aí deu mais trabalho para a galera. Questão 20, a gente pode dizer assim, aquele famoso jargão, né? Cão que muito late não morde, tá? Tipo o pincher, aquele que late um monte assim, mas é claro que ele não vai te morder, tá? Ele vai brincar contigo. Cara, a questão é igual. O cara olha para o desenho, olha para o texto e diz assim, poxa vida, mais uma questão chata depois daquela que eu fiz na quantidade de movimento. Galera, não é assim. Ele está dizendo que tem um sistema massa-mola, tá? E está dando, olha só, a massa presa no sistema, 0,5 kg, o quanto ele deforma, 0,02 metros, está me dizendo que isso ocorre a partir da posição de equilíbrio, onde ele não vai ter energia elástica armazenada, e quando ele passa só com cinética, só passa andando. Está dizendo que não há atrito, então o sistema é conservativo, e que essa passada pela posição O, onde ele não deforma, tem uma velocidade de 0,04 metros por segundo. Cara, me deu dados ali, sem necessidade de conversão de unidade, está todo mundo no sistema internacional, então está tri de boas. A constante elástica da mola e a energia mecânica total do sistema vale em quanto? Bom, o que eu vou pensar? Cara, eu sei que eu tenho energia cinética em x0 e não tenho energia elástica. Se eu não tenho em x0 energia elástica e tenho cinética e conheço a massa e conheço a velocidade máxima que eu passo ali, eu faço um mv ao quadrado sobre 2 e chego em 0,0004 joules. A resposta ele pede em milijoules, 0,4 milijoule. E como o sistema é conservativo, o que eu penso? Que assim como em x0 ele não tem elástica e só tem cinética, lá nas pontas, quando ele parar, ele não tem cinética e só tem elástica. E aí eu posso usar este valor de 0,4 milijoule como a elástica das pontas. 0,0004 joules é igual a K, o X que ele me deu, a deformação máxima, 0,02 ao quadrado sobre 2, e chego num K de 2 Newton por metro. Gente, a única dificuldade que a questão apresentou foi matemática com esses zerinhos ali, e na hora da prova o cara um pouco nervoso, a boca seca, a mão suando, ele louco para ir embora.
Pode atrapalhar um pouquinho, mas é um momento em que o cara precisa, ó, respirar, achar um espacinho ali na prova onde ele possa desenvolver o cálculo e fazer essa matemática com bastante calma para não morrer em algum desses zeros aí. Questão 21, questão de empuxo. Ah, mas são dois líquidos immiscíveis e o bloco está no meio. Não dá nada, galera, relaxa. Tu está trabalhando com empuxo, que é uma força vertical para cima. E como eu sempre digo, 99% das questões de empuxo são de equilíbrio. Então, se 99% das questões de empuxo são de equilíbrio, e está escrito aí que o teu bloco está equilibrado, o teu bloco está imerso, está flutuando na interface dos líquidos, de novo tu tem um equilíbrio. E se de novo tu tem um equilíbrio, de novo a força resultante aí no sistema vale zero. O que tu tem de força para baixo? O peso. O que tem de força para cima? Dois empuxos. Então o empuxo do óleo mais o da água vale o peso. Para ficar legal para ti, o do óleo eu fiz em vermelho, o da água eu fiz em azul, para essa matemática não ficar confusa. O empuxo, a densidade do líquido, o volume de líquido deslocado, que em cada um é a metade do volume do cubo, que multiplica a gravidade. Nenhum fator tem que ser convertido, fica frio, não há a mínima necessidade disso, tá? O cara está me dizendo que 4/5 do volume do bloco estão submersos na água, então isso me indica que 1/5 do volume do bloco está imerso no óleo, tá? Isso é importante. O empuxo do óleo, densidade do óleo, que é o que eu quero, o volume de líquido deslocado no óleo, que é 1/5 do volume do cubo, e a gravidade. Aliás, a gravidade eu cortei em todos os lados, né, pessoal? Porque eu tenho gravidade nos dois empuxos e no peso, então já anulei. Densidade da água, 1000 kg por metro cúbico. Segundo o texto, eu desloco em líquido 4/5 do volume do bloco, e isso iguala o peso, que seria a massa, vezes a gravidade foi cortada, densidade do cubo vezes o volume do cubo. Ah, mas por que ele fez isso, Alex? Para tu poder anular o volume do cubo em todas as parcelas da soma. Isso te permite isolar a densidade do óleo como 500 kg por metro cúbico. Gente, questão de empuxo, não tem unidade para ajustar, é uma questão de equilíbrio, dá para encarar. Questão de termodinâmica bastante interessante, não gosto de decoreba, ciclos horários positivos, anti-horários negativos, eu acho que sinal na hora de trabalho do gás sempre atrapalha o aluno, uso o procedimento, no meu ponto de vista, mais físico, menos decoreba, tá? O fato é que em qualquer ciclo, o ΔU do ciclo sempre é zero, porque os estados final e inicial são iguais, então temperaturas inicial e final de um ciclo são iguais, não há variação de energia interna de um ciclo. Isso quer dizer que o valor do trabalho envolvido e o valor do calor envolvido sempre tem que ter valores iguais, sendo que um o gás ganha e o outro o gás perde, para o saldo dar esse zero aqui. Bom, como é que eu vejo, Alex, se o gás tem um trabalho de expansão total ou de compressão? Quando o gás tem um trabalho de expansão, o gás realiza um trabalho, ele perde energia por trabalho. Quando o gás tem um trabalho de compressão, o gás é comprimido, é realizado um trabalho sobre ele e o gás ganha essa energia. Então como é que eu vou olhar isso aí? Por exemplo, pega uma figura fácil aqui, pega a figura 2. Na figura 2, quem é a curvinha de topo? Quem é a transformação de topo que tu tem lá em cima? Aquela retinha horizontal é uma compressão. O gás está indo de um volume grande para um volume pequeno. Isso quer dizer que a maior área do gráfico, o maior trabalho do gráfico é um trabalho de compressão. Então, se o maior trabalho do gás é de compressão, o trabalho total do meu gás é um trabalho de compressão, um trabalho de ganho de energia. Para o ΔU ser zero, ele precisaria fazer o quê? Ele precisaria perder energia por calor. Esse é o procedimento. Então vamos desde o primeiro. No primeiro, é uma circunferência de sentido horário. Se eu pegar a parte de cima da circunferência, tá, o arco de cima dela, eu vejo que aquele arco ele é uma expansão, ele está indo de um volume menor para um maior. Então, se o meu trabalho maior, se a minha área maior do meu gráfico é uma expansão, no meu ciclo total, por trabalho, o meu gás perde. Então, por calor, ele precisa ganhar para o ΔU ser zero. Como ele pede para mim os trechos onde o gás absorve calor, eu já sei que 1 é um deles, tá?
Bom, no segundo a gente já viu, o gás sofreu uma compressão, ganhou para o trabalho, então ele tem que perder por calor. No terceiro, a minha curva de topo é a partezinha ali, ó, daquilo que parece ser uma isotérmica, aparentemente, né? E aquilo ali é uma expansão. O meu gás está indo de um volume menor para o maior, então se é uma expansão o meu maior trabalho, a minha maior área, o meu gás perde por trabalho, precisa ganhar por calor para o ΔU do ciclo C0. Show de bola? Isso é importante pra caramba, por quê? Porque eu acabei de encontrar a resposta, 1 e 3, Brasil. E no quarto, eu tenho na realidade duas curvinhas de topo no triângulo, né? Essa aqui. E essa curvinha de topo é uma curva de compressão. Eu estou indo de um volume grande lá na direita, vindo para um volume menor na esquerda. O meu gás está ganhando por trabalho, para o ΔU do ciclo C0 ele precisa perder por calor. Eu gosto de fazer assim, eu não gosto de decorar sinal, eu acho que o aluno entendendo que comprimir o gás ganha trabalho e expandir ele perde, é muito mais físico e muito mais fácil do aluno se dar na prova. Questão 23 é a questão da geladeira, a gente sempre insiste nisso, né? Numa máquina da geladeira, tu precisa retirar calor de onde é frio e colocar calor onde é quente. Por isso que isso não ocorre espontaneamente. Isso precisa de quê? Isso precisa de um compressor realizando o trabalho para tu conseguir fazer esse processo e manter constantemente o interior da geladeira frio. Por isso que aí, nesse processo, o aluno estranha. Poxa vida, ele está me largando um calor ali, está retirando um calor, está dizendo que ele usa um banho térmico, né, de uma fonte T2 largando na fonte T1 e é uma expansão, né? Se tu pegar uma máquina térmica convencional, como uma caldeira, é a figura da esquerda. Tu retira calor da fonte quente, despeja na fria e realiza um trabalho, né? Consegue fazer um carro andar. Aqui tu está tendo um trabalho realizado sobre o motor. E aí tem uma situação bem fácil, tá, gente? Se ele está dizendo que T2 é maior que T1 e eu pensar num rendimento máximo dessa máquina, a quantidade de calor e a temperatura das fontes elas são diretamente proporcionais. Então, se T2 é maior do que T1, Q2 tem que ser maior do que Q1. E, consequentemente, só tem uma alternativa ali me dizendo que Q2 é maior do que Q1, que é a 1, justamente a alternativa A. Parece uma questão complicada, mas se o cara tiver essa visão que eu falei, ela vira uma questão bem acessível. Essa questão de ondulatória da URGS, ela pode ser considerada, nessa edição de 2022, uma das mais fáceis da prova. Basta o aluno identificar o comprimento de onda. Então, se eu pegar a onda de número 1, eu posso até pegar a primeira metade desse lambda dela, a primeira metade do lambda dela, que vai desde onde ela vai nascer ali no eixo até cruzar o eixo de novo, está me dando 3 unidades de comprimento. Então, a onda inteira tem um lambda de 6. A segunda onda, se eu pegar no eixo, onde ela nasce, onde ela cruza o eixo pela primeira vez, está me dando meio lambda de 4, que vale 8 meu lambda dela, unidades de comprimento. E a minha terceira onda, pessoal, desde onde ela nasce no eixo até onde ela cruza a primeira vez, que é a metade do lambda, é 2. Então o lambda dela é 4 unidades de comprimento. Na minha opinião, foi a questão mais acessível da prova. Letra D de dado. Questão 24, questão anulada. Finalmente a URGS anula uma questão de física, né? Gente, assim, ó, nos últimos 15 anos de URGS deve ter rolado uma meia dúzia de questões para anular e fiasquentas, assim. Tipo questão de hidrodinâmica. Não tem hidrodinâmica no programa da prova, né, cara? Como é que tu vai botar uma questão de hidrodinâmica? E os caras não anularam. Questão de efeito Doppler com erro de cálculo, os caras não anularam. Então era uma coisa assim... incrível, a URGS precisando anular questões e não tendo, não anulando, mas dessa vez os valores realmente aí não batiam, não fechavam e não teve outra alternativa a questão corretamente ser anulada. Questão de lentes. Se essa fosse válida, ela seria mais difícil, mais desafiadora do que aquela questão no momento linear. Questão 26, uma questão que para muitos alunos foi muito difícil, mas não pela questão em si, e não assim pelo aluno dizer, ah não, cara, olha só, eu acho que é uma falha minha. Cara, não é isso. É que muitas vezes na escola e até no cursinho isso não é dado.
Então, se o aluno não tem a ferramenta, não tem como o aluno resolver a questão. Ele está te apresentando uma questão de interferência em fenda dupla. Está dizendo que um feixe de luz laser incide, passa na dupla fenda, deu a distância ali entre os orifícios, vai incidir formando uma figura de intensidade luminosa variável, as chamadas franjas de interferência. Ele identificou na figura, pessoal, aquela distância entre as fendinhas, que é o Dzinho, a distância da fonte, que seria as duas fendinhas até o anteparo onde tu projeta a figura, que é o L, e a distância entre aquele máximo central e um primeiro máximo, que é o H, o chamado padrão de interferência. Cara, isso é uma coisa assim, que não tem como tu preparar um aluno para uma prova de física e não apresentar aquela equação, cara. Porque ela já caiu N vezes, em N provas, inclusive no Enem. Então, cara, eu fico assim, de cabelos em pé, quando o aluno me diz assim, nunca vi essa fórmula. Cara, em ótica, ela é hoje, em prova, uma das ferramentas mais importantes. Muito improvável ser usada em cálculo, como foi aqui, isso é uma exceção. O normal é ser analisada teoricamente, do tipo, o que acontece se eu aumentar o L? Cara, o L está ali do lado do H, está em relação direta, aquele H vai aumentar. É assim que geralmente cai. Mas nesse caso, cara, pega e transforma tudo para metro. O teu H vai ser 0,02, o maior trabalho que tu vai ter é naquela distância entre as fendas de 0,16 milímetros, que tem que pegar e transformar para metro, perfeito, dá mais trabalho. Aquele L ali já está em 5 metros, e no final tu vai achar a resposta em metro, mas ele quer a alternativa em nanômetro. Então aqui, é bem decisivo. Aqui é que nem uma moeda, tem dois lados. Se o cara conhece a equação, ele resolve. Se ele não conhece, ele chuta, tá? Mas, cara, insisto, aquela equação tem que ser conhecida por um vestibulando que teve uma preparação para Enem vestibular minimamente decente, perfeito? Essa questão 27, prova da URGS 2022, é uma questão interessante, fazia tempo que não rolava, hein? Eletrização por contato, onde não é aquela barbada de somar as carguinhas antes do contato e dividir pelo número de bolinhas em contato. Aqui ele tem bolinhas de tamanhos diferentes, bolinhas metálicas. Aí tem a ver com a capacitância, que é proporcional ao raio. A gente sabe que a carga sempre vai se distribuir pela superfície externa da bola, e quanto mais superfície externa a bola tiver, maior ela for, mais carga ela vai ficar. Tem duas óticas para isso. A carga é proporcional a essa capacitância, a capacitância da bola é proporcional ao raio. Essa é uma ótica. A outra ótica é, quando eu botar o fio condutor ali encostando as bolas, vai haver o fluxo de elétron até que os potenciais se igualam. O potencial, ele depende da carga e do raio da bola. É uma relação direta também. Então, tem duas maneiras de saber que a carga pós-contato é proporcional ao raio da bola. E aí eu vou te ensinar uma malandragem. Olha só, vamos pegar a carga que a gente tem para distribuir. Cara, a gente tem uma carga ali de -3 na primeira, mais 2 na primeira, -3 na segunda e -2 na outra. Soma tudo isso, vai dar -3. -3Q é a carga que eu vou distribuir. Olha só, quanto de raio tu tem aqui? Tu tem 1 raio, 2 raios, 3 raios. Soma, tu tem então quanto? 6 raios. Quanto tu tem de carga? -3Q. -3Q dividido por 6 dá menos 0,5Q. Então tu tem 6 pedacinhos de 0,5Q negativos para distribuir. Um raio ganha um pedacinho, menos 0,5Q, 1/2. 2 raios ganham 2 pedacinhos. 2 vezes 0,5 vai dar menos Q. 3 raios ganham 3 pedacinhos. 3 vezes 0,5, 1,5Q negativos, menos 3/2, letra E. Sacou a malandragem? Interessante, né? 28, como sempre, a URGS não sacaneando o aluno em circuito. Gente, mas aquela prova de 2021, 2020 teve uma questão de... 2021 teve prova, né, Alex? Pô, aquela prova de 2020 teve aquela questão da chave. Cara, mesmo aquela questão da chave era analisar caso a caso,
e matar a charada, não era o bicho a questão. Mas essa aqui tá bem tranquila. O cara tá dando o R1 e o R3 valendo 2 e o R2 valendo 1. Tá dando uma voltagem total de 24 e quer saber qual é a corrente que passa no R2. Vou me dar bem aqui, hein? Peguei voltagem total, resistência equivalente e total, tranquilaço, de boa. Achei uma V total 24, tá no texto. Fiz a meia equivalente, o R1 do 2, o 2, perdão, do R1. Tá somando o equivalente 2, 3, produto pela soma, 2 vezes 1 dividido por 2 mais 1, 2 terços, e acho o meu I total de 9 amperes. Ah, mas como é que eu vou achar quanto vai para o R2? Velho, lei dos nós. A corrente total é de 9, está entrando no paralelo, e eu estou vendo que o meu R2 é a metade do meu R1. O que vai acontecer? No paralelo à corrente é inversa a resistência. Se o meu R2 é a metade do meu R1, vai entrar no R2 o dobro da corrente do R1. Pega os 9 e divide. 3 e 6. 6 é o dobro de 3. 6 vai para o R2, que vai ter 1 ohm, e 3 vai para o R3, que vai ter 2 ohms. Dividiu e ficou de boa. Questão 29, clássica da URGS, indução eletromagnética. Até botei desenho aqui do que vai rolar ali naquela extremidade direita da bobina para tu enxergar no plano da bobina, que de lado é meio ruim de ver. Cara, tu tem um ímã andando para a esquerda ou para a direita, o norte aproxima ou afasta ali da tua bobina, e ele está me dando assertivas. A primeira, a corrente em R, então a corrente que vai existir na bobina, ela está fechada, pode ter corrente, né? Só existe se o ímã estiver acelerado. Cara, absurdo. Qualquer movimento do ímã que gere uma variação de fluxo de indução dentro da bobina vai gerar nela uma corrente induzida. 1 está muito errada. 2. A corrente flui de A para B no resistor quando o ímã se move para a esquerda. Galera, lei de Lenz, causa e efeito em oposição. Se o ímã vai para a esquerda, se o ímã aproxima da bobina, a bobina afasta do ímã. Então tem uma repulsão. Então se tu tem um norte ali, tu forma ali na direita da bobina um norte. E formando um norte, tu está formando naquela primeira espira uma face norte. E uma face norte ali, se tu seguir a corrente na bobina, faz a corrente passar nela embaixo de A para B. Lei de Lenz, tá certo essa 2. E 3, a corrente é máxima quando o ímã estiver completamente inserido na bobina. Gente, não é por aí. A corrente que passa na bobina depende da eletromotriz induzida e da resistência da bobina, que não vai mudar, tá ali, ela é fixa. E essa eletromotriz induzida depende da variação do fluxo e do tempo. Então tu vai ter a maior corrente induzida quando a tua taxa de variação do fluxo em relação ao tempo for a maior possível, que não tem nada a ver com ele estar dentro da bobina. Só a 2 está correta. A questão 30 da prova de física da URGS de 2022, a última questão da prova, uma questão que, sinceramente, poxa vida, eu esperava um pouco mais, tá? O cara tá botando ali a relação de de Broglie das ondas de matéria. Tá? Ele até podia ter feito uma relação diferente, como a PUC do Rio Grande do Sul já fez, né? De relacionar, por exemplo, o comprimento de onda com massa de bolinhas, né? Que seria mais interessante. Mas ele está dizendo assim, o comprimento de onda associado a essa onda de matéria está relacionada com o momento linear da partícula através de qual constante? De novo, né, cara, 880. Se o cara não conhece a fórmula, e vou te dizer que uma galera não conhece, das ondas de matéria, ferrou, velho, já não sabe o que vai marcar. Se conhece, sabe que aquela constante em cima é uma das constantes mais importantes da física, a constante de Planck, fecha na letra A.